Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui hoje no Templo Central, onde tudo começou. Pouca gente sabe, hoje eu sou pastora, sou ministra de louvor, coordeno junto com os meus pais um projeto chamado Casa de Oração, mas tudo começou aqui nesse lugar, quando devastada pelo pecado, devastada por esse mundo lá fora, eu chegava aqui no culto das 7 da noite, na terça-feira, não sei se ainda é esse nome, o Impacto Pentecostal, mas eu vim aqui acabada, irmãos, tão destruída pela lama do pecado, mas o Senhor, Ele me renovava. Ali Ele me pegou no colo e naquelas noites eu ia sendo renovada. Até que um dia eu respondi ao apelo do pastor, nem lembro qual era o nome dele, mas eu fui à frente e aceitei o nome do Senhor como meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Isso foi no ano de 2010 e ali tudo começou na minha vida espiritual. Amém? Eu passei 10 anos no mundo. Eu tenho hoje 30 anos de idade, vou fazer 31 agora em julho. Mas eu aceitei o Senhor, acho que eu tinha 25 anos, porque apenas 2 anos depois é que eu me batizei nas águas. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa tarde é que o mundo espiritual, ele tem regras, amados. Ele tem regras. Eu passei pelo mesmo processo de todo crente. Não é diferente comigo, não é diferente com você. Deus não ama ninguém mais nem menos. Por mais que você tenha nascido no Evangelho, é o mesmo processo. Nós temos que confessar o nome do Senhor. A Bíblia diz: se com a tua boca o confessares e creres que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então o primeiro passo aconteceu aqui na Igreja Mãe da Assembleia de Deus. Uma igreja que eu tenho muita gratidão. O meu coração explode de ter chegado aqui tão devastada e ter convivido com fogo, quando eu vi as irmãs aqui sapateando, e eu sou toda tatuada, eu vou chegar nessa parte, eu fui DJ, cantora de rock, e eu chegava aqui, via aquelas irmãs dançando e sapateando, e falando uma língua estranha, eu, ao invés de me assustar, como muitos que estão nesse mundo se assustam, eu falei: que coisa maravilhosa, eu quero isso para a minha vida. Esse povo está pirando aqui dentro sem uma gota de álcool, sem nada de drogas. E eu era das raves, eu era das baladas, e eu vi o povo se entorpecendo ali dentro, mas aqui eu vi o poder de Deus. Aqui eu vi a verdadeira alegria. Aleluia! E aquilo me encantou. E eu falei: eu preciso buscar isso para a minha vida. Por mais que eu não saiba nem por onde começar, gente. Eu não sabia nem como me vestir. Eu me vestia conforme o mundo, amém? Eu nunca imaginei hoje ser uma pessoa que se veste para agradar o Senhor, de uma maneira que o exalte, de uma maneira que o santifique como Ele é digno, amém? Aleluia! Então, esse processo começou em 2010. Eu separei algumas palavras para dar à amada igreja, mas eu vou falando para vocês abrirem a Bíblia de vocês. Aleluia. E no ano de 2010 eu aceitei Jesus. Mas a minha falha, amados, eu caía nos relacionamentos. Não é fácil. Quantos aqui vieram do mundo? A gente vem do mundo e não é fácil. O diabo, o príncipe deste mundo, ele impõe uma cultura em que a gente é devastado. Em que eu mal me recuperava de um relacionamento, já vinha outro. E aí eu estava me recuperando do outro, e já vinha mais outro. E eu estava na noite, e aquelas pessoas que eu era atraída por pessoas loucas, por pessoas que não conheciam o Senhor. E eu também não conhecia o Senhor. Mas tem uma diferença nessa história. Os meus pais já eram convertidos. Meu pai, minha mãe não pôde estar aqui hoje, mas o meu pai está ali. E eles já tinham para mais de 10 anos de evangelho. Então o Senhor, Ele não te prova além das suas forças. Quando eu estava lá no mundo caída, o Senhor já tinha elegido os meus pais para orarem por mim. Então eles colocavam o joelho no chão, e cada vez eu ia sozinha dirigindo para aquelas raves lá em Marituba, amados, inúmeros livramentos de morte, inúmeros. Teve um episódio até em que o Senhor pegou aquele volante, eu voltava de uma estrada em Salinas, de um final de semana de julho,
e eu fui fazer uma curva em alta velocidade e o carro foi sendo jogado para cima de um caminhão que vinha na via oposta. Era um domingo. E ali eu senti alguém pegar aquele volante. E era o Senhor, porque quem tem promessa não morre e não desiste até que se cumpram. Eu tinha um chamado. E eu tenho um chamado. Só que a diferença é que hoje eu assumi o meu chamado. Nada mais vai me deter. Eu amo Jesus. O meu testemunho foi por amor. Eu fui para Ele com 27 anos. 2 anos após a minha aceitação de Jesus como Salvador, eu desci nas águas, na igreja que os meus pais congregavam. Amém? Não foi aqui. E ali naquela igreja, o meu pai já tinha um cargo. Ele era diácono. Ele já estava subindo, logo mais ele ia ser eleito pastor, e eu me batizei, fui com argola no nariz, o pastor nem queria me batizar, porque as pessoas lá falavam, essa doida, né? Tinha uma argola enorme no nariz, e toda tatuada, mas não espere ficar bom para ir para o Senhor. A Bíblia diz, os sãos não necessitam de médicos. Eu não vim para os sãos, mas eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Aleluia! Então eu fui, toda podrinha, coitada, mas eu tinha fé, eu sabia que o Senhor podia mudar a minha história. E nesse momento eu estava já como DJ, participei de uma banda de rock chamada Pierrot Retro, antes do tempo como DJ, onde nós tocávamos em lugares, em sua maioria homossexuais, undergrounds, como a gente chama no mundo, inferninhos. Muito depois eu fui entender esse nome, né, inferninho, porque realmente, gente, nem se compara com o inferno. Se você acha que o inferno é aqui, lá, de lá ninguém te tira. Então a hora é agora. Você precisa ir para o Senhor agora, porque o Senhor está voltando, e Ele vai estabelecer um trono de justiça. Amém? Aleluia! E passei naquela banda um tempo de mais ou menos 2 anos, e era muito criticada pela minha voz. As pessoas falavam que a minha voz não tinha potência, e eu tinha muita vergonha de cantar por causa das críticas, então eu só cantava embriagada, para ter coragem de encarar aquele público. Bebia muito, várias vezes eu fiquei sem voz durante os shows, porque o álcool ele detona, fumava cigarro, fumava uma carteira de cigarro em 2, 3 dias. Estava caminhando para o abismo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, amém? Mas o Senhor, os olhos dele já estavam sobre mim. Sabe por quê? Por causa da oração dos meus pais. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então eu não sei qual é o problema do seu filho. Você que é pai, você que é mãe que está aqui nessa tarde, mas não desista dele em oração, porque a sua oração tem poder. Enquanto os meus pais se ajoelhavam, o Senhor me tirava sã e salva daquelas raves. O Senhor pegava o volante do meu carro e colocava de novo no eixo. O Senhor me fez ir para Ele ilesa, sem nenhum arranhão, por causa da oração de 2 justos. A Bíblia diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, que dirá de 2, que dirá de 3, que dirá de uma igreja inteira que ora e clama, aleluia! Não desista de clamar por Ele, aleluia. E havia uma guerra pela minha vida. Eu acreditava em Jesus, mas eu não tinha coragem de largar o pecado. O pecado já estava grudado na minha carne, amém? O pecado já tinha entrado com fúria, com tudo. E então eu cantava naquela banda com um ex-namorado meu, e quando acabou o namoro, ele me expulsou da banda. Era só namoro maluco, eu sofria. Eram muitas afrontas, várias vezes o Senhor também me livrou de agressões físicas. Graças a Deus eu nunca sofri isso, porque eu creio que a mão do Senhor era comigo. Mas eram brigas horríveis. Tiveram brigas de namorados que eram viciados em drogas, que tomavam remédios controlados e misturavam com álcool. E uma vez um deles quase quebrou o portão da minha casa, por causa de ciúme. Ele se plantava lá e gritava. Amados, eu não tinha paz. A paz que a gente precisa, só Jesus pode trazer. E eu falava, Senhor, não me deixa sofrer casada. Eu sempre tive muito medo de sofrer casada. E graças a Deus eu não cheguei a casar. Eu fui para Jesus com 27 anos e nunca casei, nunca tive filho.
Eu fui livre, eu estou pronta hoje, com 30 anos, para começar uma história. Porém, com o homem de Deus. Não mais com o homem lá do mundo, viciado nas coisas deste mundo, porque o Senhor me purificou. Ele me santificou para uma grande obra. E eu não negocio o meu chamado. Eu não vou anular o meu chamado por causa de um casamento errado. E eu entendi isso, graças a Deus, com 27 anos de idade. Tem gente que chegou com 50 e ainda não entendeu, mas não se preocupe, nunca é tarde. Enquanto há cruz, há vida. E enquanto há vida, há esperança. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, você tem chance. Mas o problema é que Ele pode voltar a qualquer momento. Então você precisa ajeitar os seus caminhos. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 19. Eu quero exaltar a lei do Senhor nessa tarde, porque ela é perfeita. Salmos 19, 7. Vamos proclamar rapidinho isso aqui. Aleluia, Deus. Diz assim a palavra em Salmos 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amados, a lei do Senhor é perfeita. Quem era eu para que hoje estivesse aqui na frente de uma Assembleia de Deus contando as maravilhas do Senhor na minha vida? Eu não era nada. Eu estava caminhando para um abismo, mas havia uma promessa. E a lei do Senhor é perfeita. E o tempo do Senhor é perfeito. No tempo certo, as coisas vão se cumprir. E então eu saí daquela banda e fui me aventurar como DJ. Eu ia na onda dos meus namoros. Se eu namorava um músico, eu queria estar em banda. Se eu namorava um DJ, eu queria ser DJ. Era aquela coisa. Juventude. Mas eu te digo que não há nada melhor do que ir para o Senhor na sua juventude. Não há nada melhor do que servir a Deus na sua juventude, com saúde, com força. Eu não me arrependo. Se tem algo que eu me arrependo é de não ter ido para o Senhor antes. Porém tem um mistério nessa idade de 27 anos que eu quero ressaltar aqui nessa tarde. Os maiores astros do rock morreram com essa idade. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, vários, Amy Winehouse. Você percebe esse mistério? Porque o diabo é imitador. Mas na verdade o Senhor está salvando muita gente com essa idade. Eu fui com 27 anos, eu tenho aqui a Fabiane que também foi com essa idade, aquela modelo Andressa Urach, que veio da prostituição, ela se batizou aos 27 anos. Várias pessoas, eu comecei a ver um mistério de Deus com essa idade. E o diabo é imitador, ele quer a glória para ele. Então ele levou para o inferno esses cantores, muitos deles eu era fã, tocava as músicas deles, tenho tatuagens com músicas deles. E quando eu fui para Jesus, nessa temporada como DJ, a minha mãe chegou para mim e falou: está na hora do teu batismo nas águas. Eu falei: mas eu estou toda errada, como que eu vou? E ela falou: é chegado o tempo, eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele está te chamando. E eu creio que a minha mãe é uma profeta do Senhor. E os lábios dela, o que os lábios dela proclamam, vem de Deus, verdadeiramente eu não tenho dúvida. E mais uma vez eu obedeci ao Senhor. O bom disso tudo é que eu sempre fui muito corajosa. Só que quando a gente é muito corajoso, também é perigoso, porque a gente vai ter coragem para o bem e para o mal. Não é? Então eu tinha usado toda a minha coragem, toda a minha ousadia para o diabo lá no mundo, cantando num palco seminua, servindo a Ele com os meus dons. Quando eu tinha que fazer tudo isso para o Senhor, porque eu fui criada para isso. Você foi criado para adorar. Você foi criado para dar glória. Você não foi criado para ser refém do inferno, um mundo falido. E eu fui para o batismo. E ali sim começou uma grande obra, amados. Ali sim o Espírito Santo começou a me moldar, a me incomodar. E eu ia para as boates e já começava a ver a cara das pessoas toda distorcida. E eu ia para um estúdio de tatuagem, os tatuadores ficavam com a cara toda distorcida. E eu disse: o que é isso? E aí eu ouvi a voz do Espírito Santo: isso não é mais para você. Até aqui você chegou. E eu permiti para que o meu nome fosse glorificado. Mas daqui em diante, acabou. E desde ali eu nunca mais pisei numa boate. E desde ali eu nunca mais fiz nenhuma tatuagem. Então eu falei para o Senhor: só que o problema, Senhor, é que só acabou com 23 tatuagens. E agora, eu vou ter que tirar?
E as igrejas me pressionando. Eu passei por 4 igrejas antes de abrir a casa de oração. E essas 4 ficavam me falando, você tem que apagar as que mais aparecem. Por exemplo, eu tenho no pulso, eu estou aqui falando, louvando e aparece. E eu fui orar para o Senhor. Eu falei, Senhor, é para eu tirar, Deus, qual é o pecado? Me mostra, eu quero a verdade. A Bíblia diz, gente, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu falei, Senhor, eu quero a verdade, chegou a hora, me mostra o que tem na tatuagem, qual é o mistério? E o Senhor falou, é um pacto de sangue. A cada tatuagem você está alimentando um demônio chamado Moloque. E ele se alimenta de sangue. E eu disse, mas Senhor, tem tatuagem que não sangra. E Deus me respondeu, no mundo físico pode não sangrar, mas no mundo espiritual sangra. E é para esse demônio que você está derramando. E todas as pessoas que fazem, o problema não é o desenho, filha. Se você tivesse feito uma caveira na sua cara, não seria o problema. Mas o problema é o derramamento de sangue. Eu falei, então, se eu tirar no laser, vai ser o mesmo derramamento. E ele falou, sim. Muitos pastores me pressionaram para tirar, mas eles não haviam tido essa revelação. É o mesmo pacto. Você vai ter que ferir a pele para tirar. Então, o que eu falo para quem tem tatuagem? Os irmãos vão estar me ouvindo agora pelo YouTube. O que eu digo, se você já fez, não faça mais. Também não apague. Mas se você nunca fez, nem comece. Nem comece. Amém? Vamos obedecer ao Senhor. Eu tive que passar por isso para entender. Mas você não precisa passar pelo que eu passei. Amém? E então eu fui caminhando. Ainda não conseguia largar o cigarro e o álcool. Ainda continuava bebendo aquela tacinha de vinho em casa todo dia. E fumando cigarro. E até que um dia eu falei, Senhor, eu vou para o céu fumando. Porque a tua palavra diz, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Não diz, quem crê e não fumar cigarro será salvo. Então eu creio em ti. Mas eu não consigo parar. E ali, quando eu declarei que eu era fraca, você tem que declarar para o Senhor, Senhor, eu não consigo, me ajuda. Eu não posso, o Senhor quer a sua humilhação. Tem tanta gente orgulhosa, isso não vem de Deus. Nós vamos ler daqui a pouco aqui a rebelião de Lúcifer. Isso provém dele, a soberba, a arrogância, o orgulho. Nós temos que ser humildes. A Bíblia diz que quando estamos fracos, é que somos fortes para Deus. Amém? E ali o Senhor ouviu a minha oração, mesmo meio torta, meio maluquinha. Eu falei, eu vou para o céu fumando. Eu era assim, amados. Mas Ele ouviu, porque Ele ouve a verdade do nosso coração. Eu sempre digo que Jesus, Ele tem um bip, e Ele bipa a verdade. Então, quando Ele vê, Ele bipa no seu coração, arrependimento sincero, e Ele vem se chegando. Mas se for um arrependimento falso, Ele se afasta. Mentira, 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 porque Ele não tem parte com a mentira. Ele é o Pai da verdade. Amém? Nós temos que crer no Pai da verdade, não no pai da mentira. E o Senhor começou a me revelar, o Senhor começou a intensificar os meus momentos com Ele, a minha intimidade com Ele, orando a palavra, várias madrugadas descendo no oleiro, vim aqui no Templo Central, nunca deixei de vir aqui nessa igreja, porque aqui tem fogo. E amados, eu sou do fogo que queima a palha, mas refina o ouro. Esse é o fogo do Senhor. E vim aqui e pegava o poder de Deus e saía, e era humilhada nas igrejas. Ninguém acreditava na minha mudança, ninguém acreditava que eu havia conseguido ficar solteira, finalmente me guardar para o homem de Deus que viria para a minha vida. E nessa caminhada, vou fazer 4 anos de batizada, agora em setembro desse ano, e o Senhor já me levantou para uma obra. Nós temos tido experiências tremendas na casa de oração, com cura, com quebra de maldição, pessoas endemoniadas ali, sendo curadas pelo poder de Deus, dia após dia. E eu creio que tudo que eu passei lá no mundo foi para isso. Não é à toa que a Bíblia fala, né? Quando Mardoqueu fala para Esther, não foi à toa que você foi levantada para um momento como este.
Então não foi à toa que eu estive lá no mundo. Eu precisei viver, eu precisei cair, eu precisei chorar, eu precisei ser humilhada para hoje poder consolar os que choram, como diz em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto. Eu não sei qual é o seu luto, mas Sião é o seu coração, é a cidade eleita do Senhor para morar o seu coração. Amém? Você entende esse mistério? Então o Senhor põe sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, ao invés de cinzas. Óleo de alegria, ao invés de pranto. Vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado. A fim de que se tornem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Então o Senhor, Ele vai eleger a nós, a mim, a você, a um mendigo, a uma prostituta, porque a cruz dele vale para todos, todos quanto a Ele receberem. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o pior dos piores de tal maneira, porém o preço para usufruir da salvação do Senhor Jesus é crer. Você precisa crer e ser batizado. Quando a Bíblia diz batizado, significa nascer de novo. Como ele falou para Nicodemos, um mestre da lei. Nicodemos era um mestre da lei. E Jesus falou, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Não é só uma cerimônia formal, onde você vai mergulhar numa piscina, num oceano, num rio, sei lá. Mas é mais do que isso, é mais. É renascer, ressurgir para o novo. Você vai ser confrontado nas suas maiores fraquezas com Jesus. Eu fui confrontada nas minhas maiores fraquezas. E a área sentimental foi uma delas. Mas eu te digo, onde abundou o pecado, hoje superabunda a graça de Deus. Hoje eu tenho um discernimento completo das coisas do Senhor. Ninguém vai se aproximar de mim sendo um lobo em pele de cordeiro. Não vai, porque o Espírito Santo derrama discernimento, derrama dons. Mas você precisa se santificar para recebê-los. Amém? E fui caminhando, e 2 anos depois, o Senhor deu a direção de uma obra. Falou, agora eu vou entregar uma obra nas mãos de vocês, a mim e aos meus pais. A minha irmã se batizou também com 27 anos. Quantos podem aplaudir o Senhor? É um mistério nessa cidade, amados. Também aos 27 anos ela desceu nas águas, porém ela ainda não frequenta a casa de oração. Sempre o Senhor deixa um espinho na carne, para a gente não se envaidecer. Nós 3 estamos uma bênção, trabalhando na obra, mas ela ainda não veio. Por quê? Talvez a gente precise orar mais por ela. Tem que ter um desafio, senão você vai se acomodar na fé. O Senhor vai colocar um desafio após o outro. E você vai vencer um, e depois vem outro pior, mas você já vai estar preparado. Você já vai estar mais forte pelo que você passou lá atrás. E eu creio que a minha irmã tem um grande chamado, e que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então nós abrimos a obra, estamos lá nos dedicando, é cansativo. Quem está à frente de uma obra sabe, é cansativo. Você ter que passar às vezes 5, 6 horas lá dentro, para tudo sair perfeito para o Senhor, ou perto da perfeição, porque não somos perfeitos, perfeito só o Senhor Jesus, mas nós damos o nosso melhor. E eu percebo que a cada vez que eu dou o meu melhor para o Senhor no louvor, na palavra, organizando tudo aquilo ali, é uma estrelinha para a minha coroa da vida. Eu quero dizer para você, nessa tarde, que eu vim do mundo. Eu vivi o pior do mundo. O pior. Muitas coisas não dá para falar hoje, porque o tempo é um pouco corrido, mas eu vim do monturo. É por isso que a Bíblia fala, do monturo ele ergue o pobre. Do monturo, do lixo, ele me ergueu de lá, me fez coroa de glória para o seu nome. Hoje nas redes sociais eu só falo do Senhor. Só falo de Deus o dia inteiro. Às vezes, quase 24 horas por dia eu estou postando coisa de Deus, coisa de Deus, coisa de Deus, exaltando o nome do Senhor. E tem gente que fica com raiva, aí eu vou e bloqueio, porque eu não vou perder meu tempo. Eu vou falar para quem quer ouvir. E isso é a ordem de Deus para a minha vida. Não vou perder meu tempo lendo ofensas. Não perca seu tempo com ofensas, amados. Não perca seu tempo, porque a gente sabe que não são eles. A gente sabe que é o diabo. Mas muitos que me afrontaram lá atrás, hoje vêm me pedir oração. Muitos que te humilharam vão ter que admitir o Senhor Jesus na sua vida, amém? Se você crê, tome posse disso.
No lugar da tristeza, Ele vai te dar dupla alegria. No lugar da vergonha, Ele vai te dar dupla honra. Porque Ele é perfeito. Aquele que ninguém quer, Ele quer. Pensa na pior da minha casa, na mais doida. Pois foi a que Ele fez resplandecer mais a glória dEle. E a Bíblia fala isso em 1 Coríntios 1, 27 a 29. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são. E Deus escolhe as coisas vis e as ignóbeis e as desprezíveis deste mundo para reduzir a nada aqueles que pensam que são. Sabe para quê, igreja? Para que nenhum mortal se glorie perante Ele. São esses que Deus vai levantar. O Senhor está levantando uma geração de adoradores. O Senhor está levantando uma geração de evangelistas. O Senhor está levantando uma geração de igrejas Filadélfia, como o pastor Luciano declarou em Apocalipse 3, que tem cara de quem não tem nada, mas para Deus você tem tudo. Tudo que Ele quer é a verdade do teu coração. Não importa onde você cai. Ele é Deus, Ele tem poder para te fazer ficar forte onde você foi mais fraco. Você só precisa abrir o seu coração, deixe Ele trabalhar, deixe Ele agir, se humilhe ao Senhor. Aleluia. Eu quero citar mais 2 trechos aqui para encerrar. Colossenses 2:13. Você não precisa abrir sua Bíblia, só escute. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O Senhor cravou a sua vergonha na cruz do Calvário. O Senhor cravou as maldições hereditárias que vêm dos seus antepassados na cruz do Calvário. Você não pode aceitar aquele câncer que pega todas as mulheres da sua família. Você não pode aceitar aquela doença que pega todos os homens da sua família. Você não pode aceitar, porque Ele cravou tudo isso na cruz do Calvário. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui nessa tarde? Dê um brado de glória a Deus. E Ele fez mais, amados. Ele não só cravou na cruz, não. Deus é Deus e não há outro. Ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente. E deles triunfou em si mesmo. Ele triunfou sobre o diabo e o inferno inteiro. Não há mais condenação. O diabo não tem poder para destruir a tua vida. Ele tem força e um exército muito bem organizado. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos caíram com ele. Nós não sabemos quanto é isso, é um mistério de Deus. São 2 mistérios que eu já pedi para Deus. Eu falei, Senhor, eu quero saber quanto foi a 1/3. Eu sou, assim, muito doida com o Senhor, gente. Eu desafio o Senhor às vezes, e às vezes até é bom, que Ele gosta desses. Eu falei, quanto foi essa 1/3, Senhor? E o Senhor falou, é mistério. Mas a gente não sabe quantos anjos eram. Se eram 10 bilhões, 1/3 disso é muito demônio, amados. Mas o Senhor Jesus venceu todos eles na cruz do Calvário. E o outro mistério que eu pedi foi para ver anjo. Mas o Senhor ainda não me mostrou. Vamos ver se mais para frente. Porque também quem vê anjo vê demônio, né? E eu não sei se eu estou preparado para ver um demônio na minha frente. Quantos aqui já viram anjos? Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Mas o Senhor Jesus, Ele envergonhou a todo o inferno, todo. E é com este capítulo de Isaías 14 que eu quero encerrar nessa tarde. Você pode abrir a sua Bíblia, mas eu vou colocar uma versão aqui mais atualizada para que você entenda. Isaías 14, dos versos 11 a 21. Gente, eu não quero exaltar o diabo aqui nessa tarde, mas eu preciso falar da queda dele para que você entenda. Quando eu entendi a queda de Lúcifer, eu entendi tudo. Porque você vai entender que todo o mal vem dele e que todo o bem vem do Senhor. O Senhor é bom. O Senhor Jesus não põe doença em ninguém, não põe pobreza, não põe miséria. Mas Ele pode permitir que o diabo toque, como Ele permitiu que o diabo tocasse em Jó. Não porque Ele é mau, mas porque Ele quer dizer, tá vendo? Você provou o meu filho Jó em tudo, mas ele foi fiel a mim. Ele não amaldiçoou o meu santo nome. Jesus quer mostrar que nós somos fiéis a Ele. É só isso, Ele não é mau. Ele não tem parte com a maldade. A Bíblia diz que Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre.
Então você precisa entender que provém do diabo, mas que a arma que você terá para lutar contra isso é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios 6, tomai também o capacete da salvação e a espada da justiça para poderes permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você precisa ler a palavra, você precisa mentalizar versículos, porque na hora de uma batalha nem sempre vai dar tempo de você abrir a Bíblia. Eu gasto muito do meu tempo decorando salmos, decorando versículos específicos, porque quando acontece na casa de oração de alguém cair endemoninhado, eu vou lá e já falo de cabeça, e o diabo sai correndo, porque ele não pode ir contra a palavra. A Bíblia diz no livro de Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir juntas e medula. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, não tem erro. Diga para o irmão que está do seu lado, a palavra de Deus não tem erro. De novo, não tem erro. Aleluia. Então, quando ele vier te falar o seu passado, o diabo, você pode lembrar o futuro dele. Você pode lembrar o passado e o futuro, porque o passado foi que ele caiu. Perdeu na eternidade, amados. Nós nascemos no mundo de pecado, é por isso que ele nos odeia. Porque nós temos a chance que ele não tem mais. Nós temos a chance da eternidade, mas ele habitou lá e perdeu. Por causa da inveja dele, por causa da soberba dele, por causa do orgulho dele. Mas nós temos a chance. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, aleluia. É por isso que ele nos inveja. É por isso que ele faz loucuras na sexta-feira. Repare que a maioria dos atentados terroristas são nas sextas-feiras. Por quê? Sabe por quê? Pergunte por quê. Porque foi o dia que Deus criou o homem. Está lá na Bíblia, lá em Gênesis. Deus criou o homem na sexta-feira. E o diabo pirou. Sabe o que é pirar? Porque ele nos inveja, ele quer o que a gente tem. E o que é que a gente tem? A chance de salvação. Você pode querer ou não a sua salvação. Você tem livre-arbítrio. Ele não tem mais. Então entenda a queda. A Bíblia diz em Isaías 14, onde foi parar a sua vaidade? Onde está agora a música das suas harpas? Ou seja, o diabo caiu com o dom de fazer música. Você sabia disso? Cuidado com o que você escuta. Porque quando eu escutava as músicas lá do mundo, eu estava exaltando ao diabo sem saber. Porque ele não perdeu o dom de fazer música. Ele perdeu, sim, o dom de fazer música para o céu, para o Senhor. Nós temos, por isso ele nos odeia. Mas ele caiu com o som das harpas dele. Tudo que não exalta a Deus, exalta o diabo. Porque a Bíblia diz que não se pode servir a 2 senhores. Escolha hoje a que Deus servir. Se é o Deus de vossos pais ou ao Deus de Mamon, que é o diabo. Ele não caiu, ele não perdeu o dom de fazer música. Eu quero ressaltar isso aqui nessa tarde, porque eu vim da música secular. E onde abundou o pecado, superabunda a graça. Você acha que ele fica feliz me vendo louvar hoje? Não, ele pira, ele quer me matar, ele quer acabar comigo. Mas ele não pode, porque eu estou debaixo de um sangue poderoso. E você também, todos nós, todos os que creem no Filho de Deus, Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, o Messias de Israel. Israel aí não é o país mais, não é mais. Israel são todos os que creem, a nova Jerusalém, o povo eleito, a noiva de Cristo. Amém. Onde estão o som das tuas harpas? Elas estão aqui no mundo dos mortos, onde você vai se deitar em cima de vermes e vai se cobrir com bichos. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Diga para o irmão que está do seu lado, ele caiu do céu. Mas você ainda pode ir para o céu. Aleluia! Você que dominava as nações, foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim. Cuidado, amados. Quando a gente pensa em elevar muito, a gente está se igualando a ele. Porque ele pensou assim, a Bíblia fala, subirei até o céu, me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus, reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem, subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus Altíssimo. Coitado, eu tenho pena de quem pensa assim, porque Deus é Deus, Ele não divide a glória dele, Ele é santo, aleluia.
Mas você foi jogado no inferno, no abismo mais profundo. Os mortos vão olhar espantados para você e vão perguntar: será este o homem que fazia os reinos tremerem? Que fazia o mundo inteiro tremer de medo? Será este o homem que fez o mundo virar um deserto, que arrasava cidades e não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis do mundo foram sepultados com homenagens, cada um na sua própria sepultura. Mas você, nem isso. Como se fosse um aborto nojento, seu corpo foi jogado fora e pisado. Está coberto de corpos de soldados mortos na batalha, daqueles que desceram até a cova cheia de pedras. Você não foi sepultado como os outros reis, pois arrasou o seu próprio país. Ele era um anjo, ele era um querubim ungido da guarda. Mas ele arrasou com tudo lá na eternidade. Que burro, dá 0 para ele, né? Como diz aquele seriado lá. Lá na eternidade. Que morram todos os seus descendentes. Rei maldito. Você precisa ter esse capítulo em mãos. Porque quando o diabo vier te afrontar, você vai afrontar ele com essa palavra. Essa daí é a realidade da vida dele. Ele era um querubim. O diabo não tinha dom só de cantar, não. Ele tinha dom de todos os instrumentos. Ele tocava todos os instrumentos, até instrumento que nem existe na terra. É por isso que ele não odeia só quem está aqui louvando com a voz. Mas ele odeia quem toca violão para o Senhor, quem toca bateria para o Senhor. Ele pira. Porque ele perdeu esse dom de fazer música para Deus. Ele só pode fazer essa musiquinha aí do mundo dele falido. Porque esse mundo é caído pelo pecado. O que nos espera é algo muito maior. E talvez Deus me escolheu no mistério, tendo me tirado do monturo, do mundo, para estar falando isso para vocês aqui. Tem muita gente que nasceu na igreja, gente, e não sabe nem abrir a palavra de Deus. Mas você precisa saber, você precisa ter intimidade, você precisa buscar. A Bíblia diz: buscar enquanto se ainda pode achar. Se ainda pode achar. Porque Jesus está voltando. Nós precisamos nos preparar como noivas. Amém? Assim como Ele me escolheu, Ele pode escolher qualquer um de vocês. A todos quanto a Ele receberem. E eu não sei se dá tempo de eu cantar um louvor. Dá tempo? Da gente cantar um louvor? Amém. Então eu vou cantar esse louvor com vocês, Cadeias Quebrar, bem oportuno. Porque um dia o Senhor quebrou todas as cadeias de pecado da minha vida. E o que Ele fez por mim, a unção que está sobre a minha vida, Ele pode passar para a sua nessa tarde. Então somente se você o aceitar. Declare que há poder no nome de Jesus nessa tarde. Ele veio para libertar os presos. Há poder no nome de Jesus. Declare. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. A igreja pode ficar de pé nessa hora. Há poder no nome de Jesus. Declare com fé. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Foi por você, foi por mim. Ele pagou um alto preço pela sua vida.
se abriu. Quantos creem? Eu creio, declarei a poder no nome de Jesus. A igreja toma posse do poder. Aleluia! A poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há um poder nesse lugar sobre todo o que crê. A unção que está sobre a minha vida, recebe agora. Um exército surgiu. Ele está bem aqui na minha frente. Um exército surgiu. É você aí, meu irmão, minha irmã. Um exército surgiu. E o nosso general de guerra, ele está presente aqui nessa tarde. Aleluia! Cadeias quebrar. Um exército. Cadê o exército de Deus nessa tarde? Dê o sinal do seu lugar. Hey! Oh, um exército surgiu. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço. Hey! Cadeias de enfermidade nessa hora. Câncer, eu te dou uma ordem. Sai! Você vai sair agora pelo poder do sangue de Jesus. Ei, toda enfermidade provém do pai da mentira e portanto ela é mentirosa. Creia no pai da verdade nesta tarde. Ele pode te redimir. Cadeias sexuais, cadeias de vício e calabaias decanta na rai. Ele cura a tua vida. Eu ouço cadeias quebrando, algemas no chão. Eu te dou uma ordem, Satanás, no chão, com todo o teu exército falido. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alabassuira enarabia de canto enenahai. A palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para os que creem. Surianda de canto. Ele tem poder. Ele tem poder. Ele tem poder. E nessa tarde Ele quer restaurar a sua vida, assim como Ele restaurou a minha. Amém? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.